seguinte, que a situação está se tornando ainda pior. Pode falar. Porque alguns anos atrás se aceitava que um líder, a pessoa poderia ser separada a pastor ou a qualquer função, tipo, no caso da Assembleia de Deus tem os presbíteros, evangelistas, era separado por, não precisava ele ter um curso bíblico, um curso teológico para ele poder ser separado. Bastava ele ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? E a liderança observava que aquela pessoa tinha uma vida com Deus e assim os levava a essa posição. Então, hoje já chegamos a um momento de que a pessoa, para ser separada para umas funções dessa, é necessário que ele tenha um curso teológico. Claro. Então, o que eu quero dizer, a situação está se tornando um pouco ainda pior. Por quê? Hoje já tem curso teológico por correspondência, pela internet, de qualquer forma. Eu vou falar para vocês, por mais que seja bom, eu não quero fazer. Presencial. O negócio é a presença, eu preciso ver e sentir que aquela pessoa que está me ensinando, ela vive o que ela está me ensinando. Aí eu vou aprender muito mais mesmo. E existia pessoas que não tinham, eu não estou aqui criticando, existia pessoas que não tinham formação teológica, mas conhecia e vivia a palavra de Deus. Eu conheci um pastor lá em Rondônia, chamava pastor Antônio Querena. Esse foi o primeiro pastor da cidade que nós morávamos, em Colorado. Meu pai mora lá até hoje. E eu era criança. E aí a gente ia para a área da igreja, era uma área muito grande. Tinha a casa dele lá no fundo, era uma área muito grande, cheia de pomar, cheia de coisa. E a gente ia lá para a casa dele para brincar. Mas olha, foi diversas vezes que eu testemunhei. Chega lá, o pastor Antônio Querendo está lá debaixo de uma árvore, estudando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Estudando. E a gente ficava ali, e ele concentrado, estudando a palavra de Deus. Ele não tinha uma formação teológica, mas ele garimpava. Ele era um garimpeiro da palavra de Deus. E a igreja, eu era criança, mas eu observo que a igreja crescia. Né? Hoje, né, já existem pessoas que têm que ter uma formação para poder ocupar a posição, porém, você não vê frutos acontecendo. Né? E só interessante lembrar isso que ele falou. A igreja crescia. Você sabe por quê? Porque ele tinha alimento para dar para as suas ovelhas. E num tempo que não era moda ser evangélico, né? Tá vendo? No tempo dos anos 80. Pois é. Então, é o seguinte, ele tinha alimento para dar para o povo que ele cuidava. O problema é que existem pessoas que, irmãos, entenda bem o que eu estou dizendo, eu não sou contra o movimento pentecostal, eu sou pentecostal. O que nós temos que aprender a diferenciar é o movimento pentecostal de criancice. Então a questão é essa, não adianta eu chegar aqui, incentivar todo mundo a rodopiar e pular no poder de Deus, e não ter, eu como liderança, se eu for ministrar, eu não tenho alimento para dar para vocês. Pipoca se come no cinema, entendeu? Se você vem para a casa de Deus, se o povo vem para a casa de Deus, ele quer um alimento, agora ele quer o quê? Algo que na segunda-feira, quando ele se deparar com as investidas de nosso adversário, ele tem o quê? Ele tem palavra. Ele tem palavra. Então o que edifica é isso, cair, ok. Mas se eu levantar, eu tenho que levantar diferente. O meu caráter tem que ser moldado pela palavra. E glória a Deus por esse tema de hoje. Amém. Agora, eu tenho que ver isso na liderança. A minha liderança ela tem que respirar isso. Eu falo de maneira geral. Eu não falo da minha igreja. Eu falo de geral, eu falo de corpo de Cristo. E eu vim de um ministério que 99% voltado para a palavra. E eu acho que tem que funcionar assim. Eu acho que cada um de nós temos dons, chamados, nós temos dons específicos, chamados específicos. E Deus quer que nós desempenhamos nós desenvolvemos os nossos dons na sua casa. Mas nós temos que ser preparados pela palavra.
E Jesus falou, olha, e Senhor ordenando Jesus, em toda a Bíblia, Deus quer que nós cresçamos em conhecimento da palavra, que nós aprendamos. E na verdade, nós queremos só um Jesus como provedor e não queremos Jesus como Senhor. Porque se nós formos ter Jesus como Senhor, eu posso garantir para vocês que nós vamos ter mais tempo para nos dedicar à palavra. Agora, por que você está fazendo um seminário? Por que você quer aprender a palavra? É para ensinar? Ok, mas primeiro para tratar no meu caráter. E o problema é que quando nós falamos em seminário teológico, em aprender a palavra, a primeira visão, a primeira coisa que vem, uau, eu tenho que aprender para pregar, eu tenho que aprender para ensinar, eu tenho que aprender para falar, glória a Deus. Mas primeiro, o que eu aprendo na palavra, ela tem que fazer efeito em mim primeiro. Ela tem que estar até comigo. Foi assim que Jesus fez com os seus discípulos. Primeiro Jesus ensinou. Jesus ensinou primeiro. Aí quando eles estavam tratados, aí, agora vocês vão. E é assim que nós temos que fazer. A postura nossa tem que ser essa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo. Amém. Amém? Eu estou correndo um pouquinho. Alguém poderia ler o outro tópico, por favor? A instrução das Escrituras. Não. Um povo separado. A união reprovada por Deus. Ao tirar Israel do Egito, ordenou-lhe Deus, de modo claro e veemente, que não se misturasse com outros povos. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Êxodo 34, 12 e 16. Esse preceito é repetido em outros textos sagrados. Os israelitas, porém, distanciando-se de Deus, fizeram justamente o contrário. Uniram-se às mulheres pagãs e o resultado não poderia ser mais desastroso. Mas agora, avivados pela palavra de Deus, comprometeram-se a não mais se misturar com os idólatras através do casamento. E nós podemos trazer isso para os dias de hoje? Claro. A história aí é antiga. Porque a Bíblia fala que luz e trevas não caminham juntos. A palavra de Deus não muda, né? Não muda. Ela se renova todo dia. Ela é imutável. Então, irmãos, isso é interessante. Tremenda a lição de hoje. Olha, e nós temos visto muitas pessoas sofrendo, por quê? Porque sai fora da palavra de Deus. Eu quero trocar essa miúdos aí. Aí está falando aqui, olha, você que serve a Jesus, você que é cristão, você não tem que fazer aliança, você não tem. Isso para os jovens, você não tem que namorar e você não pode se casar com uma pessoa que não serve a Jesus. Concorda comigo, irmãos? E muito menos um idólatra, né? E muito, muito menos um idólatra. Esse conceito de que, vou ganhar para Jesus. Vou ganhar para Jesus. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não manda. A Bíblia fala, olha, você não tem. Porque um namoro já é uma aliança. Um casamento já é uma aliança. E olha, eu poderia até falar algo mais a respeito disso, mas eu não vou entrar porque tem outros assuntos que precisam ser abordados. Mas isso tem que ficar claro. Então o povo, antes de saber disso, fazia, mas depois eles foram ensinados. Você vai entender na história que eles falam, então nós não vamos fazer mais. Uma coisa é eu fazer sem saber, agora outra coisa é eu fazer sabendo. Então, olha, principalmente para jovens que querem namorar, que querem se casar, Deus prepara uma pessoa. Não existe essa história, eu vou chamar para jantar e através disso eu vou ganhar para Jesus. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia manda você escolher uma pessoa, namorar e casar com uma pessoa que está no corpo, para uma pessoa que serve a Jesus. Agora, como que você serve a Jesus, você prega Jesus, você vive na presença de Jesus, é um cristão, e você vai fazer aliança com uma pessoa que não tem essa mesma postura, que não serve a Jesus. Está tudo errado.